Então, vamos dar aqui início aos nossos trabalhos. Quero, antes de mais, cumprimentar aqui os senhores deputados presentes e cumprimentar, naturalmente, aqui os peticionários que estão connosco em modo de quase teleconsulta, diria eu. Muito obrigada pela vossa participação. O meu nome é Sandra Pereira, eu sou relatora da petição que aqui nos apresentam pela qualificação da profissão médica como de alto risco e de desgaste rápido. E a diligência que iremos fazer é a audição dos peticionários e tenho aqui a indicação que temos aqui presente a doutora Cristina Armandi, doutora Mónica Granja, doutora Armanda Lubarinhas, doutor Paulo Varela, doutora Sara Teles Lopes. Será, inicialmente, os peticionários terão um período de 10 minutos para uma intervenção inicial. Eu não sei se quererão dividir, mas depois já me dirão como pretendem fazer. Depois será dada a palavra aos grupos parlamentares, 5 minutos a cada um, e depois no final terão novamente mais 10 minutos para responderem. Eu iria perguntar então quem é que vai usar a palavra inicialmente e se vão usar o tempo todo e se vão partilhar. Só para... Boa tarde. Boa tarde. Teremos nós a arrancar aqui. Desculpe, não... Estarei eu mais propriamente. Desculpe, não a compreendi. Estarei eu a começar a falar. Portanto, ok. Doutora Cristina Armandi, sim. Pronto, então tem a palavra e vai usar o tempo todo ou vai dividir com algum dos seus colegas? Pronto. E vou usar o tempo todo. Muito bem. Então, tenha a bondade. Muito obrigada pela vossa presença. Tenha a bondade. Estão a ouvir-me bem? Estão a ouvir-me bem sem eco? Sim, agora é um bocadinho melhor. Pronto, vou começar então. Boa tarde, antes de mais. E antes de mais, muito obrigada por nos fazerem esta audição via virtual, porque foi muito benéfico para todos. Agradecemos à Assembleia da República a oportunidade de apresentar a petição pela qualificação da profissão médica como de alto risco e desgaste rápido. Cumprimentamos a doutora Sandra Pereira, relatora, a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, em particular o seu coordenador, Dr. Maurício Marques, e os digníssimos representantes dos grupos parlamentares do PSD, PS, Chega, Iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda, PCP e LIVRE. A todos agradecemos, desde já, a disponibilidade para esta audição. Há atividades profissionais que, em termos comparativos com outras, importam riscos mais elevados de doença profissional, acidentes de trabalho e incidentes de violência física e verbal. Tal é o caso da nossa atividade médica. Além do risco profissional, algumas atividades profissionais provocam nos seus trabalhadores um maior desgaste relativamente a outras profissões. Deixe-me só pedir-lhe que fale mais pausadamente, porque aqui depois não conseguimos entendê-la bem. É só falar um bocadinho mais devagar, para ser mais perceptível para nós aqui, está bem? Obrigada. Está bem. Pronto. Além do risco profissional, algumas atividades profissionais provocam nos seus trabalhadores um maior desgaste relativamente a outras profissões. Tal é também o caso da atividade médica. São múltiplas as características próprias da nossa profissão que contribuem para este risco e desgaste acrescido. Nós, médicos, somos chamados a tomar decisões que afetam a vida humana e a saúde das pessoas. Estas decisões são, frequentemente, de extrema complexidade, o que cria uma responsabilidade única na nossa profissão. Cumulativamente, trabalhamos sob o stress inerente à elevada carga de imprevisibilidade e de pressão de tempo, que são típicas da atividade médica. Esta imprevisibilidade e pressão de tempo são pervasivas nos serviços de urgência hospitalares e na consulta aberta e atendimentos complementares dos cuidados de saúde primários. Contudo, não se esgotam nesses contextos. Regularmente, ainda acumulamos a nossa atividade já de si complexa com a orientação em pleno voo de médicos mais jovens ainda em formação. O contacto diário, próximo e prolongado ao longo do tempo com pessoas em sofrimento, seus familiares e cuidadores, e o contacto regular e também próximo com vidas em risco e com a morte, afeta-nos emocionalmente. Por um lado, cuidamos por vezes de vários membros da mesma família,
mesmo quando os problemas de saúde têm origem dentro dessa mesma família, exercendo um equilíbrio difícil entre confidencialidade, proteção dos mais vulneráveis, evicção de julgamento, imparcialidade e advocacia pelos vários pacientes envolvidos. Por outro, há inúmeras situações clínicas em que, não sendo possível eliminar o sofrimento, o nosso papel é apoiar e acompanhar os nossos doentes através desse sofrimento. O efeito emocional desta proximidade ao sofrimento prolonga-se para além do tempo de contacto direto com os nossos pacientes e mesmo largamente para além do nosso tempo de trabalho. A natureza e os requisitos de organização do trabalho médico perturbam a conciliação com a nossa vida familiar e social. A grande maioria dos médicos tem uma carga horária semanal regular de 40 horas, o que está acima das 35 horas definidas para os trabalhadores em funções públicas. Muitas vezes, o nosso direito a sair a horas de serviço conflitua com a dificuldade moral em dizer que não a pacientes que nos procuram fora de horas, em dificuldades e em sofrimento. Além disso, como médicos, somos sujeitos a trabalho por turnos, frequentemente longos, 12 horas ou mais, incluindo noites, dias de descanso e festivos. Estamos também sujeitos a trabalho suplementar de caráter obrigatório, cujo limite anual máximo é regular e largamente ultrapassado, sem o qual não estaria assegurado o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Alguns de nós estão ainda sujeitos a regime de disponibilidade permanente. O trabalhador suplementar realizado numa base... Peço desculpa. O trabalho suplementar realizado numa base regular e a disponibilidade permanente privam-nos do descanso físico. A carga de trabalho excessiva é um dos fatores determinantes do burnout, de maus resultados para a saúde dos pacientes e de intenção de abandonar a profissão. Enquanto médicos, estamos também expostos a situações de violência profissional, risco este que as estatísticas têm mostrado estar em crescimento. Estas situações de violência incluem agressões verbais, ameaças de vária ordem e ataques físicos por parte de pacientes ou de seus cuidadores e acompanhantes. A violência sobre os médicos é potenciada pelas situações de fragilidade física e ou perturbação mental dos pacientes e por disfunções sistémicas dos serviços de atendimento. De acordo com a evidência disponível, a nossa profissão médica está associada ao maior risco de doenças cardiovasculares, de burnout/esgotamento profissional, de stress pós-traumático e, inclusivamente, de suicídio. A saúde mental é especialmente crítica dos profissionais médicos. As pessoas com problemas de saúde mental têm, por vezes, dificuldade em assumir que precisam de ajuda e em procurar essa ajuda. Dificuldade que tem sido descrita como mais problemática entre os médicos. Problemas de saúde mental, como o burnout, podem afetar negativamente a saúde dos pacientes. São fatores conhecidos como determinantes do burnout, para além da carga de trabalho, o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal e social. Por fim, o contacto próximo com os doentes implica ainda o risco de sermos atingidos por doenças infecto-contagiosas.
Este risco foi particularmente patente durante a pandemia de Covid-19, durante a qual se colocou, inclusive, o risco a que, em termos médicos, sujeitarmos os nossos próprios familiares mais vulneráveis, resultando em situações de isolamento pessoal do profissional de saúde, logicamente, e familiar, ainda mais críticas que as impostas à restante população. No entanto, outras doenças infectocontagiosas, potencialmente graves, podem ser contraídas no decurso da atividade médica, tais como tuberculose, infecção por HIV, ou as hepatites B e C, e outros agentes, frequentemente multiresistentes. Portanto, agradecemos a vossa atenção e ficamos ao dispor para questões eventualmente suscitadas. Muito obrigada pela vossa exposição e nós agora passaremos de imediato aqui à intervenção dos grupos parlamentares. Vamos iniciar pelo grupo parlamentar do PSD, embora eu esteja a coordenar os trabalhos, eu sou relatora da vossa petição e, portanto, vou eu, se me permitirem, usar a palavra pelo grupo parlamentar do PSD. Eu queria dizer, antes de mais agradecer a exposição e reconhecer naturalmente que a profissão médica é naturalmente uma profissão exigente, que tem constrangimentos que todos nós naturalmente compreendemos e temos a clara noção que é um exercício por vezes muito exigente e muito difícil. Mas queria dizer-vos que tem sido objeto de uma reivindicação constante, variedíssimas profissões requererem o estatuto de desgaste rápido e, como tal, já o anterior governo iniciou um processo, nomeadamente a criação de um grupo de trabalho, para estudar aprofundadamente esta questão. Quando eu digo aprofundadamente, naturalmente que tem que se definir critérios claros e objetivos e preenchidos esses critérios, aplicar-se-á esse estatuto independentemente da profissão visada. Portanto, naturalmente que os critérios que se prendem com o exercício, digamos assim, da profissão, terão que ser estudados e plasmados, e é exatamente a missão do grupo de trabalho. Portanto, para ser até uma questão de justiça e equidade face a todas as profissões que tenham mais ou menos o mesmo tipo de desgaste, ou que sejam objeto do mesmo tipo de desgaste. E por isso, naturalmente, que nós vamos nos debruçar aqui sobre a vossa argumentário, sobre as vossas reivindicações, mas queria dizer que há um grupo de trabalho que está e que apresentará conclusões até ao final de março, princípio de abril, é a indicação que nós temos, e não, sem antes esse grupo de trabalho tomar e apresentar conclusões definitivas, naturalmente que será extemporânea qualquer decisão sobre esta matéria. Sendo que compreendemos que, como disse, e volto aqui a reiterar, que a profissão de médico é uma profissão exigente, que tem em si no seu exercício, portanto, turnos muito exigentes, e tudo isso será, obviamente, motivo de análise e reflexão pelo grupo de trabalho que está, neste momento, a trabalhar nesta matéria. Por isso, eu não tenho muito mais a dizer, quero só agradecer trazermos aqui esta discussão. Ela convoca depois aqui uma certa paralelismo com todas as outras profissões que têm vindo aqui colocar-nos esta questão, este estatuto, que tem sido reivindicado por muitas outras delas. Ainda há pouco tempo tivemos aqui o caso dos enfermeiros e, naturalmente, que para sermos justos, os critérios terão que ser claros e muito objetiváveis. E, portanto, dizer-vos que é uma matéria que será analisada e que compreendemos naturalmente os constrangimentos específicos do exercício da vossa profissão, que é naturalmente exigente, temos essa consciência. Mas, por ora, é o que tenho a dizer e agradecer a vossa explanação e o facto de terem vindo aqui ao Parlamento com
um instrumento de democracia participativa como é naturalmente a petição e que naturalmente nos engrandece. Portanto, tenho dito, eu agora vou passar a palavra ao grupo parlamentar do PS, a senhora deputada Patrícia Caixinha. É isso mesmo, senhora deputada Patrícia Caixinha, tenha a bondade. Obrigada, senhora coordenadora, senhores e senhores deputados. Começo por cumprimentar e saudar os peticionários e os profissionais de saúde e, em particular, os médicos, pelo louvável papel que a sua atividade desempenha, não só no combate à doença, mas principalmente na promoção da saúde de todos os portugueses. O que está aqui em causa hoje é uma petição coletiva, portanto, com 10.802 assinaturas, considerando os seus subscritores que a profissão médica comporta um risco acrescido não só pela maior probabilidade de doenças profissionais e acidentes de trabalho, mas também por causar um maior desgaste dos profissionais ao nível físico, mas também ao nível emocional, para além da difícil gestão de conciliação vida familiar, pessoal e profissional, entre outros aspectos constantes do argumentário da petição. Dito isto, pretendem que à profissão de médico seja reconhecido o estatuto de profissão de alto risco e de desgaste rápido. O reconhecimento da profissão médica como uma profissão de risco e de desgaste é um tema complexo e envolve várias dimensões, desde logo políticas, sociais e económicas. O desgaste rápido de algumas profissões é, sem dúvida, um debate que consta da agenda política atual e que tem vindo a ser o tema nesta Casa por diversos setores de atividade. Existem várias profissões que têm reclamado este estatuto, tendo os profissionais de saúde uma razão legítima para essa reivindicação, que, aliás, o Partido Socialista reconhece e à qual é e está sensível. Em termos jurídicos, não existe um enquadramento legal específico ou sequer uma listagem de profissões qualificadas com profissões de desgaste. Até aqui, o reconhecimento existente é feito caso a caso e apenas em algumas profissões, atribuindo-se-lhes o acesso e o direito a uma reforma antecipada, com a consideração de serem profissões associadas a um desgaste rápido. Importa desde logo referir que a reflexão sobre o desgaste rápido dos médicos requer uma análise diversificada e multidisciplinar das condições que envolvem a prática de medicina, abrangendo os diferentes contextos de trabalho e os diversos conteúdos profissionais. Independentemente do contexto específico em que cada médico se encontre, existe um fator comum que os atinge de forma transversal e que inclusivamente é referido no argumentário da petição e que já foi aqui também referido hoje, que é o impacto dos turnos de trabalho e da privação de descanso que acarretam, sobretudo, os efeitos e desgaste na sua saúde física e emocional. Portanto, parece-nos que pela sua natureza e abrangência que a profissão médica apresenta um claro potencial para ser categorizada como uma profissão de desgaste rápido. Importa também referir que o Partido Socialista tem manifestado uma posição muito favorável à revisão das provisões de desgaste rápido, assumindo uma posição de princípio em que, em primeira linha, compete ao Governo o impulso legislativo naquilo que são carreiras e condições profissionais da administração pública. Foi no seguimento dessa posição que o anterior Governo Socialista, atento à necessidade de um quadro de referencial técnico de suporte ao debate das profissões de desgaste rápido, criou um grupo de trabalho com a incumbência de elaborar um relatório sobre o tema das profissões de desgaste rápido. Entretanto, esse grupo de trabalho, também como já foi aqui referido, foi retomado pelo atual Governo, estando prevista a apresentação desse relatório durante o próximo mês de março ou inícios de abril. Ora, enquanto não temos esse quadro legal importante para enquadrar e definir uma profissão de desgaste rápido, importa reconhecer se nos diferentes contextos profissionais e nas diversas áreas de intervenção dentro da medicina, com diferentes níveis de exigência física e emocional, se todas as especialidades da profissão devem ser reconhecidas como profissão de risco e de desgaste rápido. Por exemplo, os médicos do serviço de urgência que lidam com situações críticas e de grande pressão enfrentam um desgaste diferente dos médicos das unidades de saúde familiar, por exemplo, cujas rotinas têm outras dinâmicas e níveis de risco distintos. E por isso gostaria de saber qual a vossa posição sobre esta matéria, que critérios podem ser avaliados de forma a garantir que todas as realidades e contextos profissionais sejam justamente reconhecidos e que a profissão médica, em particular, tenha esse reconhecimento quando analisada comparativamente com outras profissões. E disse, Sra. Coordenadora. Obrigada. Muito obrigada. Passo, então, agora a palavra ao Sr. Deputado João Ribeiro, do Grupo Parlamentar do Chega. Tenha a bondade.
Obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Cumprimento os senhores deputados e senhoras deputadas. Cumprimento os peticionários e agradecer o vosso exercício cívico de fazer esta petição. Eu, sempre que temos peticionários, como já foi referido, relativamente à profissão de desgaste rápido, eu começo sempre a minha intervenção por dizer que, ao contrário de quem me antecedeu, o Chega nunca esteve no poder, por isso nunca tivemos uma posição enquanto estávamos no poder e outra na oposição. Eu agarraria até nas palavras da senhora deputada do PS, que referiu agora, que tinham sempre a preocupação com profissões de desgaste rápido, e eu recordo as declarações do ex-ministro da Saúde, Manuel Pizarro, em 2023, que dizia que tinha muitas dúvidas relativamente à profissão de médico ser de desgaste rápido. É um facto e uma preocupação. Aqui a questão que nós temos que ter é ser muito objetivos. Não está em dúvida que realmente os médicos são uma profissão bastante importante. Normalmente só nos lembramos dos médicos quando temos problemas de saúde ou quando temos pandemias. Quando tudo corre bem, ninguém se lembra dos médicos. E quando algo corre mal na saúde, pomos a culpa nos médicos, porque é muito mais fácil pôr a culpa nos médicos do que pôr a culpa em quem gera o Serviço Nacional de Saúde. E a minha primeira questão que eu vos colocava, e acho que isso é muito importante, é nós percebermos aqui se a profissão de médico seria de desgaste rápido, na vossa opinião, pela profissão em si ou pela maneira como ela é organizada. E já foi aqui referido hoje o facto de terem turnos extenuantes, de 24 horas, por exemplo, trabalharem por turnos e às vezes com equipas muito debilitadas e em condições debilitadas, ou seja, se nós conseguiríamos, de alguma forma, ao melhorar as condições de trabalho que os médicos têm, conseguir que essa profissão não fosse tão extenuante para os médicos. Depois a outra questão é também perceber se existe algum estudo ou não, e acho que isso é muito importante, porque aquelas profissões que já foram consideradas de desgaste rápido têm esses estudos, se há algum estudo que diga que, ou por ser médico, se vai viver menos tempo. Se existe algum estudo nesse sentido, se vocês já viram algum estudo, se acham interessante fazer esse estudo, de perceber se vão viver menos tempo. E depois ainda aqui, que isso é muito importante, e para não criar também um pouco algum alarmismo, que é se os médicos, quando têm mais idade e estão no exercício de atividade, podem pôr em risco o exercício da sua função. Eu penso que não, mas acho que isso é preciso ter um pouco em conta, porque a ideia aqui, quando expuseram os motivos, parece que deu a ideia que o serviço depois, com a idade, começa a ser de menos qualidade. Eu acho que isso não acontece, e para nós não ficarmos aqui na dúvida. Depois também, se estão abertos, querendo aqui, como profissão de desgaste rápido, a uma chapa 5, e aqui aplica-se aquilo que eu acabei de dizer agora, que é, realmente a partir dos 50 anos ou dos 55, uma pessoa já não está com capacidade de exercer a atividade médica, ou não, se é por cada 5 anos, 10 anos de médico, devíamos reduzir mais um ano na reforma, ou menos um ano para a idade da reforma, de forma aqui a chegar a um equilíbrio. E qual seria, na vossa opinião, uma idade ou a quantidade de anos de serviço idêntico para isso? E seria igual para todos? Ou seja, um médico que teve mais tempo de serviço de urgências teria a mesma idade da reforma antecipada que teria um médico que trabalhou num centro de saúde da província que trabalha das 8 às 8? Acho que todas estas nuances, estas particularidades têm que ser levadas muitas em conta para não generalizarmos, porque senão corremos o risco de acontecer pessoas que ainda têm capacidade de dar à sociedade, e a sociedade precisa dessas pessoas, elas estarem a ser postas de lado. Depois aqui também, eu acho que isso é muito importante, não só vermos o lado mau, mas é o que é que, e voltando ao início daquilo que disse, o que é que se pode fazer para realmente melhorar as condições de trabalho que os médicos têm e a organização desse trabalho, e se estão disponíveis para isso. Eu sei que há muito, hoje debate-se na sociedade se faz sentido haver turnos tão longos e depois períodos de ausência maiores, ou ter mais dias de trabalho com turnos mais pequenos, mas depois não permite fazer outras atividades também. Se acham que isso é o caminho ou não, ou o caminho é mesmo considerar a profissão de desgaste rápido, continuar com a organização que temos agora, porque por N situações do serviço que eu desconheço, não é a minha área, tem que ser assim que se tem que organizar os turnos, tem que ser assim que tem que se organizar as equipas, ou se devíamos ir por outro caminho e organizar o trabalho de outra maneira. Mais uma vez, muito obrigado pela vossa petição e por este exercício e por levantarem o tema. Obrigado. Então, muito obrigada, Sr. Deputado. Darei agora a palavra à doutora Cristina Armandi, foi?
quem usou da palavra inicialmente. Não sei, quem é que quer usar da palavra dos peticionários? Será a doutora Cristina Armandi? Já acabaram todos? Já falaram todos? Sim, os grupos parlamentares que estão presentes já... Só ficam os grupos parlamentares presentes. Então, será a doutora Sara Teles Lopes a falar agora, então. Peço desculpa, não a consigo. Não estou... Sara Lopes a falar agora, dentro de alguns comentários que possamos fazer também. Então é a senhora doutora Sara Teles Lopes, é isso? Não estou a conseguir. Conseguem ligar o micro ou não? Eu tenho o micro ligado. Estão a ouvir? Ok. Nós estamos boa a tarde. Sim, boa tarde a todos. Muito obrigada, senhores deputados e senhores deputados, por perderem realmente um pouco do vosso tempo, não só analisarem a nossa petição, mas aqui ouvir-nos, e estamos, obviamente, muito gratos por isso. Como já bem disseram, muito se tem falado sobre a profissão médica, como foi referido quanto a nós, e bem, às tantas, será das profissões que não levanta grandes dúvidas por tudo o que a doutora Cristina Armandi aqui disse e que nós, obviamente, partilhamos. Há, como também disse a senhora deputada, variadas profissões realmente a pedirem para serem consideradas profissão de risco e desgaste rápido, e obviamente irão analisar. Eu gostaria, vou tentar responder aqui às perguntas feitas, e obviamente terão que fazer uma análise cuidada, e com certeza que o farão, e agradecemos por isso. Penso que não haverá grandes dúvidas que é uma profissão de desgaste, não só pela saúde, que é o maior dos bens, e como aqui também se disse, tratamos da doença e prevenimos a saúde. Há um enorme e um trabalho em equipa como poucas profissões devem ter, como nós temos, na verdade. Sobre esta questão do desgaste e de dever ser reconhecido, e depois de tudo que a doutora Cristina Armandi disse e que tentou sintetizar um bocadinho, eu ia-vos pedir para fazermos aqui todos uma análise objetiva, que talvez isso nos distinga, penso que nos distingue, não há dúvida, é objetivo, é matemático, de todas as outras profissões. Uma da situação, ainda antes de passar para a parte quantitativa, que eu gostava, estou a começar um bocadinho pelo fim, mas pelo senhor deputado João Ribeiro, quando diz que às tantas há má organização do trabalho e que poderá não estar bem organizado, nós às tantas isso é o nosso dia-a-dia. Há uma coisa que nos distingue e que eu gostava aqui de frisar, é que é assim, nós somos médicos e somos todos pessoas, por isso na nossa vida profissional passa o ciclo de vida que passa a toda a gente, não é? Temos filhos, temos família doente, ficamos doentes, temos todas essas circunstâncias. E agora fazendo um paralelo com uma profissão que está junto a nós e que obviamente muito admiramos, a enfermagem, curiosamente, e todos nós sabemos, quando um de nós fica doente, nós não temos ninguém para substituir, ou seja, não entra o reforço extra, um profissional extra para substituir. Para além do tempo que nós fazemos, do nosso horário semanal, somos nós que, como temos serviços a funcionar 24/24, 7 dias por semana, somos nós que temos que substituir esse colega. E agora vou pegar na parte quantitativa e objetiva. Nós somos funcionários públicos, temos trabalhado ao longo de muitos anos por um serviço que obviamente nos orgulha, que somos nós todos juntos, obviamente, e como os funcionários públicos, todos nós sabemos, têm 35 horas semanais. Ora, nós médicos temos de carga horária semanal 40 horas, 42 horas, houveram colegas que penso agora já estão todos aposentados, que chegaram a ter 45 horas. Só assim, para termos uma ideia, vamos ao exemplo das 40 horas, e se nós pensarmos que, naturalmente, no nosso dia-a-dia, não é uma questão de organização de trabalho, é assim que o serviço funciona, e com todo esse esforço, e nós contarmos que cada médico dá mais 5 horas por semana,
Se contabilizarmos ao fim, e já estou a pôr só 48 semanas, vamos tirar o mês de férias, as 4 semanas, 52, nós ao fim do ano temos mais 240 horas, certo? De trabalho efetuado, para além do nosso trabalho. E ao fim de 10 anos temos mais 2.400 horas. E ao fim de 20 anos, que todos nós estamos aqui, temos bem mais do que 20 anos de trabalho, já passamos os 30, temos 4.800 horas de trabalho. 4.800 horas de trabalho são 137 semanas. Mais ou menos 2,6 anos. Isto para as 40 horas. Se para além disso, nós contabilizarmos que grande parte, quase todos nós, fazemos 12 horas de trabalho porque assim é necessário a mais, em horário extra, e frequentemente naqueles períodos que referi, de férias, de atestados médicos, de congressos, nós temos que fazer ainda mais horas, muitas vezes com uma sobrecarga de só em horas extra 24 a 36 horas por semana, além das 40 a 42 de trabalho, facilmente conseguem ver que nós, ao fim de 20 anos, temos muito mais do que, ao fim de 30 anos, temos muito mais de 40 anos de trabalho. Aquilo que eu estou aqui a querer explicar é que é assim, com todos os critérios que nós temos e que aqui foram referidos e que acho que todos nós entendemos e que irá a vossa análise, há que contabilizar que nós, com esse stress todo, ainda temos muito, muito mais tempo realizado de trabalho. Por isso, não é propriamente pedir que nos considerem e que queremos deixar de trabalhar. Nós continuamos a trabalhar e continuamos, muitos de nós, já com dispensas e a continuar a manter serviços abertos, à custa de muito esforço. Sem dúvida que foi a profissão que nós escolhemos e orgulhamos muito daquilo que fazemos, mas é à custa de um esforço enorme, é à custa de deixar, isto são exemplos práticos. Eu posso-vos dizer, há 3 dias uma colega deixou um bebê em casa 2 meses para não fechar no serviço de urgência. Esta é a realidade, é a nossa prática normal do dia-a-dia. E então nós pedimos que contabilizem, que revejam todos os critérios que enviamos, que contabilizem essas horas. Mais ainda, em relação ao que penso que foi a senhora deputada Patrícia Caixinha referiu, em relação aos colegas de Medicina Geral e Familiar, o Dr. João Ribeiro, penso eu, a situação não é bem essa, estou à vontade, nem sequer é a minha especialidade. Os colegas de Medicina Geral e Familiar dão muitas horas a mais, exatamente para conseguir dar assistência a todos os utentes. Por isso, não é o caso dizer que também não o fazem. Penso que, de uma maneira geral, todos na profissão médica que têm uma grande exigência, damos muito tempo a mais e muito tempo que não é contabilizado. Eu estava a tentar ser objetiva e matematicamente contabilizar as horas, mas há muitas horas que são, obviamente, dadas a mais. Em relação ao desgaste, eu penso que o desgaste, e pensando à pergunta que foi feita, se deve ser para todos, o desgaste acho que é universal, é para todos os médicos de todas as especialidades, cada uma com particularidades, tem as suas particularidades, obviamente, mas todas têm um desgaste enorme. Todos nos obrigam, e também já foi aqui dito, a uma formação permanente. Mais ainda, ao longo de várias gerações, nós formamos colegas e também é um tema muito falado se os nossos colegas mais novos, nós estamos todos aqui à vontade, que já não estamos nessa idade, se os nossos colegas mais novos devem devolver ao Estado o tempo que estiveram de formação. Então, eu vou aqui ser um bocadinho advogada do diabo e dizer-vos quem é que nos dá a nós, que formamos os nossos colegas, e aos nossos colegas que nos formaram, quem é que devolve esse tempo, quem é que nos dá e quem é que nos contabiliza e quem é que nos reconhece e quem é que nos paga. Portanto, eu acho que há aqui pormenores que são, obviamente, que são muito característicos da nossa profissão e por isso agradecemos, queríamos deixar aqui uma porta aberta porque há muito mais a dizer. Quando nos põem aqui em questão
se isto é mal organizado. O senhor deputado João Ribeiro colocou aqui uma questão interessante, que é dizer, se realmente nós achamos que com a idade, que já não são, que já não devem exercer, que já não há capacidade. Obviamente que nós exercemos e, enquanto todos nós, de uma forma consciente, achamos que somos capazes. Não é propriamente isso que está em causa, mas está em causa algumas situações, e que nós depois podemos enviar-vos, de estudos feitos de taxa de suicídio, que é das profissões, e remeto-vos para isso e depois podemos enviar, estudos feitos a nível mundial, que é das profissões que têm uma taxa de suicídio mais alta. Mas mais ainda, se nós pensarmos que estamos a falar de uma profissão em que até temos conhecimentos na área e, portanto, estaríamos mais protegidos a notar os sintomas prévios que poderiam levar ao suicídio, então às tantas a taxa ainda é mais alta, porque aqueles fatores que nós podíamos ter protetores acabam por diminuir aqui uma taxa que não é real. Isto para responder ao Sr. Deputado João Ribeiro. Há realmente índices que demonstram um cansaço e uma sobrecarga enorme nesta profissão. Queríamos, e acho que todos pedir-vos... Vou pedir-lhe o favor de concluir, por favor. Eu vou concluir para passar também ao colega. Queria-vos pedir realmente para abordarem com carinho esta situação e para pensarem no tempo efetivamente trabalhado, porque no fundo, se formos a ver, não pedimos muito mais. Podem-me dizer que há várias profissões que fazem horas extra, que fazem carga horária, mas nós fazemos por necessidade, porque se não fizéssemos, provavelmente não tínhamos o serviço que temos lutado muito para ser um serviço de excelência e que é devidamente reconhecido internacionalmente. Por isso, pensem bem nisso na carga horária semanal que nós temos. Obrigada. Muito obrigada pela sua atenção. Deixem-me só dizer o que se passará a seguir. Portanto, fica esta diligência da audição dos peticionários efetuada, será elaborado um relatório final. Esse relatório será presente para ser discutido, não é exatamente o relatório, para a petição ser discutida em plenário, será agendada e será discutida em plenário com a intervenção de todos os grupos parlamentares. Queria dizer também que, de facto, há grupos parlamentares que não estão aqui presentes porque há uma dificuldade natural dos grupos parlamentares no dia de trabalhos parlamentares, dado haver reuniões ao mesmo tempo, estarem aqui. Portanto, acompanharão seguramente esta audição pelos canais de gravação internos aqui do Parlamento e depois também terão a oportunidade de, em sede de plenário, participar. Portanto, queria só deixar aqui assente, é muito difícil esses grupos parlamentares que são mais pequenos, de facto, dividirem-se por as várias diligências que existem no Parlamento, normalmente em simultâneo. E, portanto, dizer que agradecer a vossa participação e dizer que naturalmente o Parlamento discutirá esta petição, será agendada e discuti-la com a seriedade e com a reflexão e a análise que nos merece. Portanto, mais uma vez, muito obrigada pela vossa intervenção e pela vossa participação. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada.